Olá, querido irmão, prazer ter você aqui com a gente, onde nós estudaremos aqui mais uma porção da palavra do Senhor. Vamos então aqui dar continuidade no livro de Atos, Atos capítulo 5, e hoje então nós estudaremos do versículo 34 até o versículo 42, dessa maneira aqui concluindo o capítulo 5 de Atos. Os irmãos estão percebendo que a gente não está com pressa, a gente está aqui analisando de uma maneira devagar, mas para que possamos dessa maneira aqui extrair e entender bem o texto e esse contexto do livro de Atos. Estamos lendo todos os versículos, não estamos pulando nenhum, todos nós estamos lendo no intuito de ter o melhor aproveitamento, tá bom? Nós não estamos fazendo capítulo por capítulo para não pular muita coisa. Então, sem pressa, devagarzinho, a gente está chegando lá, tá bom? Então, vamos concluir hoje o capítulo 5. E hoje aqui dando continuidade, então, ao capítulo. Lembra aí do contexto? Os 12 foram aprisionados, os 12 foram apresentados à cúpula da liderança religiosa, foram ameaçados ali, e agora então eles estão no meio desse julgamento. Então aqui a gente vai ver a palavra de um desses integrantes que fazia parte da liderança religiosa, e vai se destacar aqui então Gamaliel. Gamaliel então ele vai se destacar, trazendo ali uma palavra que, de certa maneira, vai baixar os ânimos da liderança religiosa. Porque na última live nós terminamos num versículo, que é o versículo 33, que diz assim: e ouvindo eles isso, se enfureciam e deliberaram matá-los. Então, aqui estava o ânimo, percebe aqui, dessa liderança religiosa. Estava com ânimos exaltados. Então, nós vamos dar continuidade aqui e a Gamaliel vai trazer uma palavra que, de certa maneira, vai baixar um pouco a poeira. Porque a intenção da cúpula era matar os apóstolos, mas ele vai baixar um pouco ali essa poeira. Olha só o versículo 34, então. Diz assim: mas, levantando-se no conselho, certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos. Então, note que nesse burburinho, talvez ali de opiniões, e a gente percebe que logo no começo ali do capítulo, quem incentivou a aprisionar os apóstolos foram os saduceus. E os saduceus e os fariseus, eles não se davam muito bem. E você percebe que Gamaliel, ele não era saduceu. Gamaliel era um fariseu, conhecedor das Escrituras. Lembra que os saduceus eram um grupo religioso onde não criam em espíritos, não criam em anjos, não criam em ressurreição, ao passo que os fariseus acreditam em tudo isso. Os fariseus, eles têm uma visão mais bíblica do que os saduceus, evidentemente. Eles têm uma visão mais correta das Escrituras em comparação aos saduceus. Aí então se levanta Gamaliel. Não sei se uma das suas motivações era fazer com que os saduceus se sentissem ali, vamos dizer assim, deixados de lado. Não sei se ele teve essa motivação. Mas ele era fariseu e ele vai tomar a palavra aqui agora. Primeiro ele pede para tirar os 12, tira os apóstolos daqui, porque a gente precisa lavar roupa suja sozinho, sem que os outros vejam. Vamos entrar num acordo aqui para depois chamar eles e dar a sentença, né? Não vamos fazer feio na frente deles. Então, colocou eles para fora. Gamaliel, meus irmãos, ele foi professor de Paulo. A gente ainda em Atos não chegamos na história de Paulo. Paulo, ele só vai ser citado lá no capítulo 8, capítulo 9. É a partir dali que ele começa, então, a ser citado. Perceba, mas que Gamaliel já aparece aqui, e Gamaliel, ele foi professor de Paulo. Paulo foi um judeu, vamos dizer assim, um judeu raiz, conhecedor das Escrituras, do Antigo Testamento, da Torá, fiel ao judaísmo. Inclusive, a gente vai perceber, posteriormente, que ele vai perseguir dessa maneira o cristianismo, por tanto zelo que ele tinha pela caducidade da letra. Ele tinha tanto zelo que esse zelo era sem entendimento. Então ele foi e começou a perseguir os cristãos. E a gente tem aqui menção que esse Gamaliel que levantou a voz aqui agora, ele era professor de Paulo. Olha só, Atos capítulo 22, Paulo mesmo, ele dá esse testemunho, falando que ele foi instruído por Gamaliel, e Gamaliel era um homem benquisto em Israel. Atos capítulo 22, versículo 3 diz assim, ó:
Paulo, em uma das suas defesas diante de autoridades, ele fala assim: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, e nessa cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Então ele falou: olha, eu fui instruído por Gamaliel. Note que Gamaliel era um professor respeitado dentro da nação de Israel. Então ele toma a frente aqui desta reunião, ele tem a palavra agora, e ele vai trazer então um conselho. O seu conselho, inicialmente, a gente pode perceber que é um voto de neutralidade. Ele tenta falar para aquela cúpula, olha, aquela cúpula, olha, vamos aqui manter neutro, não vamos votar nem em fulano, nem em ciclano, sim, não, vamos aqui manter uma certa neutralidade. Foi esse o conselho que ele tentou trazer aí para o povo. Olha só então o versículo 34, diz assim, de Atos capítulo 5. Mas, levantando-se no conselho certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, se levassem para fora os apóstolos. 35. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a esses homens. Então ele falou: olha, tome cuidado, o que vocês estão querendo fazer? Vocês estão querendo matar esses homens? Tome cuidado, vamos manter aqui um voto de neutralidade. Ele vai tentar trazer dois exemplos aqui. Olha só então o versículo 36 e o versículo 37 dizem assim: porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Então a intenção de Gamaliel é trazer um voto de neutralidade. Olha, não vamos fazer nada com eles. Porque a história nos mostra que, se um movimento não é de Deus, ele não vai prosperar. Essa era a ideia de Gamaliel. E ele trouxe, então, dois exemplos. Falou de um homem chamado Teudas, que aparentemente mostrou-se ao povo querendo falar que era o Cristo, algum tipo de profeta e tal. Muita gente seguiu ele, 400 pessoas, mas quando ele morreu, o movimento acabou e o movimento se dispersou. Não teve duração. Então, a conclusão dele foi: não era de Deus aquele movimento, porque senão permaneceria. Daí ele olhou para uma outra situação também, de um homem também chamado Judas, no dia do alistamento, começou também a agrariar para si um grande número de pessoas, mas também ele morrendo, falecendo, o povo também se dispersou, não deu em nada. Qual foi a conclusão que Gamaliel chegou? Se não prosperou, se não avançou, é porque não é de Deus. Meus irmãos, duas coisas aqui nós podemos perceber. Duas coisas eu quero ressaltar aos irmãos. Primeiro, nem todo movimento religioso é de Deus. Isso fica claro. Nem todo movimento religioso é de Deus. Todos esses dois exemplos aqui foram movimentos religiosos que estavam se levantando, dizendo ser de Deus. Mas nem todo, grave isso, nem todo movimento religioso é do Senhor, é de Deus. Nem todo grupo que nasce falando que vai adorar o nome do Senhor, cantar para Deus, realmente Deus está ali dando a sua aprovação. Então tome cuidado. Nem todo movimento religioso provém de Deus. Então é necessário que você analise todas as coisas e julgue. Isso é do Senhor ou isso não é do Senhor? Esse ajuntamento aqui é para bem ou será que esse ajuntamento aqui ele é para mal? Tem cara e fachada de cristão, tem cara e fachada de um local para louvar a Deus, mas não é de Deus. Então perceba, nem todo movimento religioso provém de fato do Senhor. Tome muito cuidado com isso, porque Satanás ele trabalha dessa maneira. Ele pode criar um movimento religioso, homens na sua carnalidade, pode também criar um movimento religioso, e aquilo não terá aprovação do Senhor. Mas pelo fato de ter um nome aparentemente cristão, a pessoa começa a abraçar, isso aí é de Deus e tal. Cuidado, a história mostra que nem todo movimento religioso de fato é do Senhor. Uma outra coisa que a gente percebe aqui é que Gamaliel, apesar de ser um homem muito sábio, estudado, respeitado em Israel, ele tinha uma visão errada das coisas. Ele achava que
Para algo ser de Deus, tem que prosperar. Então, se um movimento surge e não prospera, ele chega à conclusão, não é de Deus. Se um movimento surge e prospera, então é do Senhor, porque foi este pensamento que ele estava levando ali para a liderança religiosa. Mas, meus irmãos, muito cuidado com isso, muito cuidado com esse pensamento, porque ele não é verdadeiro, tá? Existem hoje muitas seitas que prosperaram, e elas não são do Senhor. Existem muitas seitas que começaram pequenas e cresceram e se estabeleceram. Não vão se apagar por agora. E não são movimentos aprovados por Deus. A gente tem muitos movimentos. Você vai dizer que o movimento dos Testemunhas de Jeová é um movimento que tem a aprovação do Senhor? Lógico que não. Eles têm muitas heresias e pregam muitas coisas erradas contrárias às Escrituras. Você vai dizer que o movimento da maçonaria é um movimento que tem a aprovação de Deus? Jamais. É contrário à palavra do Senhor. Percebe os muçulmanos? Os muçulmanos não é uma religião que está crescendo. Inclusive hoje é a que mais cresce no mundo. E eu acho que logo, logo vai passar o número dos cristãos na sua totalidade, na numeração que fazem. Meus irmãos, os muçulmanos não param de crescer, estão crescendo cada vez mais. A Europa, olha para a Europa é um continente pré-islâmico. Daqui a poucas gerações, toda a Europa será tomada por essa religião. Meus irmãos, é um movimento que está crescendo. Você consegue dizer que esse movimento é de Deus? Esse movimento é do Senhor? É lógico que não. Não podemos falar que a religião islâmica seja do Senhor. Então, note que existem movimentos que prosperam, tanto financeiramente, tanto quanto número de pessoas, tem prosperidade, tem crescimento, consegue se alavancar na sociedade, mas não é do Senhor. Então, muito cuidado com a visão de Gamaliel, que se é de Deus, vai crescer. A gente percebe que na atualidade existem muitas igrejas bíblicas, muitas boas igrejas que estão morrendo. Se fosse de Deus, não era somente para crescer, multiplicar, mas existem muitas boas igrejas que, ao passar do tempo, estão se acabando, estão morrendo. Qual é a explicação que a gente tem para isso? Então, não é essa a visão de Gamaliel. Se é do Senhor, vai prosperar. Se não é de Deus, vai morrer. A gente tem muita coisa que não é de Deus que está prosperando e muita coisa que é do Senhor, mas não está avançando, como, por exemplo, a própria nação de Israel. Quem é que vai dizer que Israel não foi um povo chamado por Deus? É o povo do Senhor. Mas olha para Israel hoje, prosperou? Não. No quesito espiritual, não prosperou. Morreu Israel espiritualmente, vamos dizer assim, porque rejeitaram a Jesus Cristo, foram deixados de lado. Olha, mas se tudo é de Deus, vai prosperar, por que então que Israel não prosperou? Né? Porque, meus irmãos, existem fatores que causam, vamos dizer assim, o estrago de algumas coisas que são de Deus. Por exemplo, o pecado, Satanás. Eu acredito que esses dois fatores são os principais, os primordiais para fazer com que alguma coisa esteja morrendo, esteja acabando. Algo que seja de Deus esteja acabando. O pecado e também Satanás. Satanás ele pode estar atrapalhando e se nós dermos brecha, ouvidos a Satanás, ele pode acabar com aquilo que inicialmente surgiu como sendo algo do Senhor. O pecado em si também. Quantas igrejas que surgiram de uma maneira correta, bíblica, se acabaram por causa do pecado? Por causa de divisões, por causa de brigas, ou por causa de que aceitou a tolerância de algum tipo de pecado, e a igreja hoje virou uma igreja inclusiva, por exemplo, né? Tudo pode, aceitamos todos, não precisa se arrepender. Então a gente percebe que existem boas igrejas que acabaram morrendo. Quais são os fatores principais? Eu vejo aqui que são o pecado e Satanás, né, trazendo as suas artimanhas dessa maneira. Olha só aí, dando continuidade, versículo 38 e 39, dizem assim: E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homem, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Então Gamaliel ele dá esta orientação para a liderança religiosa. Com essa palavra, ainda que a gente veja que ele tem uma visão não bíblica ou errada ou distorcida daquilo que ele considerava sendo de Deus ou não sendo de Deus,
ainda que ele tenha essa visão, ele conseguiu ali abaixar os ânimos daquela cúpula, ele conseguiu abaixar a poeira. Deixa de mão, vamos fazer nada não, vamos aqui assumir o voto de neutralidade. Não vamos nem aprovar, mas também não vamos perseguir não. Vamos ficar na nossa, porque se não é do Senhor, vai morrer naturalmente. Mas se é de Deus, cuidado, porque vocês podem estar sendo achados lutando contra Deus. Meus irmãos, apesar de Gamaliel ter falado aqui nesses versículos últimos que nós lemos, boas palavras, ainda que ele tenha falado isso, a gente percebe que a gente não tem nenhum registro dele, nenhuma menção dele se convertendo nas Escrituras. Nós não sabemos se Gamaliel posteriormente se converteu, mas até então ele não mostrou realmente uma decisão de conversão. E Paulo, como ele escreveu muito do conteúdo do Novo Testamento, ele não cita Gamaliel como sendo um homem convertido. Quando ele vai citar Gamaliel, ele vai citar alguém como ainda respeitado pelos judeus, zeloso pelo judaísmo. Não fala dele falando assim, alguém que passou para o cristianismo. Até nesse momento, pelo menos até aqui, Gamaliel ele se colocou então como se fosse aquele amigo do evangelho. Olha, eu não vou estar lá, eu não vou me converter, eu não estou no meio deles, não estou aprovando, mas também não estou perseguindo. Então eu sou aqui alguém que está de fora, alguém que é amigável. Meus irmãos, existem infelizmente muitas pessoas com esta postura nos dias de hoje. Pessoas que não assumem um compromisso diante de Cristo, não perseguem, vamos dizer assim, a igreja, não são ateus, não falam contra a igreja, nada contra as doutrinas da igreja, mas também não assumem um compromisso. Ficam ali de fora, ficam ali distante, e têm um relacionamento, vamos dizer assim, amigável com muitos crentes. Infelizmente, existem muitas pessoas assim. Essas pessoas, esses amigos do evangelho, ao morrer irão para o inferno. A palavra de Deus fala que é necessário a pessoa crer em Jesus Cristo, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus, inclusive os amigos do evangelho, como Gamaliel. Pessoas que não estão dentro do cristianismo, não fazem parte de Cristo, quando eu falo dentro do cristianismo, não dentro de uma religião, de uma igreja, mas se arrependido dos seus pecados e crido no sacrifício de Jesus Cristo. Então, são pessoas que não assumem a Cristo, mas são pessoas que, vamos dizer assim, ficam distantes, não perseguem a igreja, não estão aqui levantando bandeira contra as doutrinas da igreja e se coloca como amigável. Infelizmente, existem muitas pessoas assim. Ao morrerem, irão para o inferno. É necessário que a pessoa tome uma decisão. Ser neutro ou tentar ser neutro nessa decisão não existe, porque a neutralidade é escolher o lado do inferno. A neutralidade já é estar no inferno. Então, a pessoa ela precisa tomar uma decisão nesse sentido. Olha aí o versículo 40. E concordaram com ele. Olha o resultado, então, das palavras de Gamaliel. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Ainda que a poeira tenha abaixado, mas abaixou a poeira somente para matar eles. Então, perceba que ainda a liderança religiosa açoitou os 12. Injustamente, a gente percebe aqui. Eles fizeram alguma coisa de errada? Não fizeram. Tem alguma prova contra eles? Não tem prova. Mas por que foram açoitados? Porque realmente a gente percebe um autoritarismo dessa cúpula, um movimento por inveja, não estava gostando deles, queria calar a boca dos apóstolos e simplesmente bateram numa tentativa de, olha, se fizer de novo a gente pode bater em vocês também, e coisa pior a gente pode fazer. Eles tentaram deixar um recado para os apóstolos. Esse recado não deu certo. Por quê, meus irmãos? Apesar dos apóstolos terem sido açoitados, o coração deles não foi açoitado. O coração não foi açoitado. Olha só o que diz o versículo 41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Meus irmãos, eles apanharam e saíram alegres. Que alegria é essa? É uma alegria e é uma paz de espírito que excede todo o entendimento. A gente não consegue explicar. Então, esses homens estavam vivenciando algo que, mesmo apanhando injustamente, eles se alegraram. Eles sentiram dores, óbvio. Eles sentiram dores. Tiveram que passar remédios depois para curar todas aquelas, talvez, marcas de chicotada, talvez, aquele espancamento. Então, eles tiveram que se tratar fisicamente. Mas o coração, meus irmãos, o coração não foi machucado. O coração deles não foi ferido. O coração deles, na verdade, foi fortalecido, porque eles se alegraram. Perceba que, apesar das tribulações exteriores e o corpo está sofrendo, o coração ficou intacto,
Porque Deus preservou, Deus cuidou das suas emoções, Deus cuidou do seu coração. Eles não deixaram criar uma raiz de amargura, pelo contrário, eles perceberam Deus naquele momento e se alegraram com isso. É o que a gente percebe aqui. E diz assim o versículo 42: E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Cristo Jesus. Todos os dias. Isso aqui que eu acho interessante, que logo no início da igreja, todos os dias eles procuravam se reunir. Isso nos leva, meus irmãos, a pensar, nós, em nosso ritmo, em nossa cultura, no nosso dia a dia, nós não nos reunimos na igreja todos os dias. Talvez você, na sua igreja, você se reúne talvez ali umas 3 vezes por semana, um culto de oração no meio da semana, 2 cultos no domingo, um de manhã e outro à noite, talvez ali uma média, onde você se reúne. O que isso nos leva a pensar? Que nós devemos valorizar. Não estou dizendo que a igreja hoje está vivendo errado, cultuando, vamos dizer assim, menos publicamente do que do passado. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós devemos valorizar os momentos de culto. Eles, neste interim, estavam conseguindo se reunir todos os dias, porque as coisas permitiam, eles tinham essas possibilidades. Mas depois, com o passar da história, a gente percebe que eles tinham dias específicos de reunião. E o domingo ficou um dia muito marcado por causa da ressurreição de Jesus Cristo. O que a gente entende hoje? Que a gente precisa valorizar os cultos públicos, onde nós iremos reunir junto com o povo de Deus para adorar o nome do Senhor, para aprender da sua palavra, para ter comunhão uns com os outros. Então a gente precisa valorizar como eles estavam também valorizando. Tá bom? Então a gente vai parar por aqui, encerrando dessa maneira o capítulo 5, e na próxima live daremos aqui início ao capítulo 6, então. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família.